Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar de novo aqui na minha casa, depois de quase 20 dias fora. A gente está aqui de novo, né? É muito bom viajar, é muito bom servir a Igreja de Jesus fora aí, nos outros estados, mas é muito melhor estar em casa, confesso. No meio dos nossos, daqueles que são a nossa família espiritual, aqueles a quem o Senhor nos confiou para estar junto. E para mim é uma alegria muito grande estar junto de vocês. Amém? E hoje nós temos um domingo atípico, porque nós vamos ter aqui batismo e ceia, né? No mesmo dia. Como diz os nossos irmãos católicos, hoje é a primeira comunhão de alguns, né? Vão cear pela primeira vez aqui na nossa comunidade. Então, para a gente é uma noite muito especial. Amém? Eu não quero me demorar muito, então eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse em Romanos 6. Porque, como eu disse, hoje é um dia especial, amém, irmãos? É um dia onde nós vamos estar fazendo 2 sacramentos juntos, né? O batismo e a ceia. E esses 2 momentos, a princípio, quando a gente olha para eles, parecem ser diferentes, né? Mas, na verdade, eles contam a mesma história, eles falam da mesma realidade. A história de um Deus que nos encontrou, nos lavou e nos fez parte de si mesmo. Amém? E eu queria que você pensasse um pouco comigo, que você parasse e refletisse. O que significa estar unido a alguém para sempre? O que significa estar para a vida toda unido a alguém? No casamento a gente se torna uma só carne. Em uma aliança de amizade verdadeira, um se compromete com o outro em qualquer circunstância. Mas existe uma união ainda mais profunda, que é ser unido a Cristo. Amém? E hoje, através das águas do batismo, do pão e do cálice que a gente vai fazer aqui no momento da ceia, Deus nos lembra que essa união não é simbólica apenas. É real, é eterna e é transformadora. Amém? Você abriu a sua Bíblia aí, Romanos 6. Três, 4. O apóstolo Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ela na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também vivamos uma vida nova. Amém, irmãos? O batismo, irmãos, não é só a inserção em uma nova realidade religiosa. O batismo fala de sepultarmos a nossa velha vida, guiada, dirigida pela natureza pecaminosa, adâmica, para uma nova realidade, para uma nova vida, sendo agora guiados pelo Espírito, ligados a Cristo, unidos a Cristo. Amém? E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos que isso não acontece de forma instantânea, isso não acontece de forma... eu até estava falando hoje no curso do batismo que muitas pessoas acabam olhando para o batismo como um ritual talvez vazio e sem sentido, porque quando a gente vai ser batizado, muitas pessoas pensam o seguinte: eu fico aquela expectativa, e aí entra na água e fala assim: cara, eu vou entrar naquela água e quando eu sair, eu vou sair uma nova criatura, vou sair uma nova pessoa. E Charles Spurgeon, ele traz uma frase que ficou bem
conhecida e ela retrata uma verdade, que ele diz assim: eu achei que tivesse matado o meu velho homem na água do batismo. Mas o que eu não sabia era que o desgraçado sabia nadar. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A gente vai passar por momentos em que a gente vai achar que a gente entrou e que a gente vai sair e que de repente, sei lá, a gente vai caminhar e a gente vai se deparar com as mesmas tentações, os mesmos problemas, as mesmas guerras, as mesmas lutas. Por quê? Porque o batismo, ele está muito melhor retratado em Ezequiel 47, quando fala, né, do caminhar, das águas nos artelhos, das águas nos joelhos, nas águas dos lombos, e as águas que se dão a nado, do que um ato de repente mergulhar alguém e sair. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas saem frustradas e alguns até apostataram da fé. Porque entraram no batismo numa expectativa e saíram as mesmas pessoas. Não entenderam que é uma caminhada. Deixa eu te falar, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nós confessamos a Ele, amém? E cremos que Ele é o nosso Salvador e passamos pela água do batismo, aí nós fomos justificados. Só que a santificação é um processo. A santificação é um processo diário. Nós estamos sendo santificados todos os dias, amém? Através da nossa comunhão com Deus, através da comunhão com a igreja, né, com os nossos irmãos, com a comunhão com a palavra, onde o Espírito vai falando aos nossos corações. Então o batismo não é um ritual vazio, mas um ato de fé que declara que morremos para o pecado e agora nós estamos vivendo para Deus, amém? Entrar nas águas, ela simboliza esse sepultamento da velha vida, e sair das águas simboliza a ressurreição para uma nova vida. É a confissão pública: fui crucificado com Cristo e agora Ele vive em mim. Amém? Isso precisa ser a nossa realidade, irmão. Isso precisa ser a verdade que nos norteia. Eu sou sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é porque eu estou pecando, não é porque eu caí, não é porque eu falhei, que eu não sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque como eu disse, a santificação é um processo. Mas essa clareza precisa ser trazida à tona a todo momento, a nós e a nossa mente. Por quê? Porque a gente muitas vezes é visual. A gente olha e a partir do que a gente vê, a gente se baseia. Isso é a nossa vida. Vocês estão comigo? Hoje eu tive uma das maiores experiências que alguém pode ter. Hoje é dia dos pais, acordamos e a gente teve um momento. E esse momento ele não começou muito bom. Sabe aquele momento que parece que é um momento ruim? Mas nesse momento ruim, o Senhor estava abrindo uma janela de oportunidade para que nós olhássemos para nós e pudéssemos ver a verdade de Deus ao nosso respeito. Talvez não faça sentido para você o que eu estou falando, mas eu vou tentar aqui, né, explicar para você isso. Eu há muito tempo e desde a minha infância eu sempre tive essa coisa de servir. Eu gosto de ajudar, de servir e tal, não sei o quê. E por algum tempo, por causa de algumas circunstâncias, eu olhei para essa realidade e achei que isso não era verdade. Olhando para o que eu estava vivendo, por causa de coisas que eu estava vivendo, por causa até mesmo de conversas que nós tivemos dentro do nosso casamento, eu acreditei que eu não era essa pessoa. Mas hoje, em um momento que parecia ser ruim, o Espírito começou a comunicar ao coração: você sempre foi essa pessoa. E eu não sei quantos aqui assistiram um filme chamado Duas Vidas, do Bruce Willis. Ele é um cara insuportável, ele é um personal style, e ele tem e nem ele se entende de tão chato, e às vezes eu me vejo assim, nem eu me entendo de tão chato que eu sou. Só que ele volta
E ele começa a ver uma criança andando dentro de casa. E quando ele vai ver aquela criança era ele pequeno. E aquela criança começa a contar como era o passado dele, que foi apagado por causa dos traumas. E ele começa a ver que o reflexo de quem ele é hoje é por causa dos traumas do seu passado. E os traumas do seu passado apagaram a criança que ele era. Vocês estão comigo? E às vezes o que ele estava vendo no presente era o que ele se definia como ele era. Mas o batismo fala de nós sepultarmos uma velha vida. De Deus talvez resgatar alguma coisa boa que você tinha, se tinha alguma coisa boa quando nós estávamos longe dele. Eu não acredito, desculpa. Eu acredito que tudo que vem de bom é dele. Tudo que nós temos de natureza boa, um homem em si mesmo, não pode ter. E hoje de manhã o Espírito falou, olha, tinha algo de verdade em tudo aquilo. Mas o seu presente, que você estava vivendo, definiu quem você é hoje. E ter um encontro com quem você era, relembrar aquilo e ouvir de Deus, e principalmente da Shelda, você era essa pessoa, é curador. E hoje a minha oração é que nessa noite nós saiamos daqui ouvindo isso, porque não é todo mundo que vai se batizar. Hoje vão ser 3 batizandos. Até agora. Não sei, pode ser que... Mas de que você lembre de quem você é no Senhor, do que Ele tem falado a seu respeito. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Primeira Coríntios 11, isso. 11, 26. Capítulo 11, versículo 26. Diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Amém? Essa verdade que Jesus ele traz para nós, fala de que quando nós estamos comendo, esse momento de cearmos, de pegar o pedaço do pão, o cálice do Senhor, é um memorial da cruz. Ele está falando, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Vocês estão comigo aqui ou não? Anunciar a morte, irmãos, não é simplesmente falar Jesus morreu. Anunciar a morte é falar o porquê morreu. Anunciar a morte não é simplesmente alguém gritando, olha, Jesus morreu. Eu lembro daqueles negocinhos, né? Aqueles filme antigo que tinha o jornaleiro, né? Extra, extra. Jesus morreu. Não é isso que Jesus está falando. O que a palavra está falando, o que Jesus está falando, todas as vezes que vocês comerem deste cálice, comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Ou seja, vocês estão lembrando a todos o porquê eu morri. Vocês estão lembrando o que significa a minha morte. Porque deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu naquela cruz para trazer sobre você bom comportamento. Bom comportamento, irmãos, pessoas de família íntegra têm. O que Jesus fez naquela cruz foi apagar o nosso pecado. Foi tirar de nós o peso de culpa, o escrito de dívida que estava sobre nós, que o nosso bom comportamento não apaga. Ele não veio simplesmente te dar prosperidade, te dar um carro novo, te dar uma casa. Não, Jesus não veio fazer isso. Jesus, ele veio tratar com o mal, que nem a melhor das nossas intenções, que nem o mais rico e poderoso do mundo pode comprar
Ele veio trazer um remédio para o maior e pior dos maus, que não matava somente o nosso corpo, mas nos conduzia à morte eterna, que era o pecado. Foi isso que Jesus, então, quando nós estamos aqui na ceia, irmãos, nós não estamos simplesmente aqui fazendo um rito também vazio, porque a gente precisa atrair mais gente no primeiro domingo do mês. A gente precisa encher uma igreja no primeiro domingo do mês. Não, quando nós estamos aqui, irmãos, e nós pegamos aquela partícula de pão, e nós lemos aquilo que mais fere o meu coração, que é Paulo dizendo que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Não foi simplesmente em qualquer noite, não foi numa noite boa, não foi na noite em que ele entrou na entrada triunfal lá em Jerusalém. Não, foi na noite em que ele foi traído. Ele pegou o pão e deu graças e disse: está vendo isso aqui? Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer o que em memória dele, irmãos? Partir o pão? Não, entregar o seu corpo, como o pastor Henrique falou aqui. Hoje a gente vive uma vida de individualismo. Você é um indivíduo, Deus te fez com individualidades, amém ou não? Ninguém é igual a ninguém. Mas a gente tem que se livrar do individualismo, que é a doença do querer ser único, exclusivo, separado. Deus nos fez para ser corpo, Deus nos fez para ser família. E às vezes o orgulho, às vezes a nossa prepotência, arrogância, nos tira essa verdade de que você pode ser um indivíduo, e você é um indivíduo, mas que Deus, Ele não trabalha com um coletivo de eus. Deus trabalha com um nós. Vou explicar. Deus não trabalha com um monte de eu. Eu. Não, Deus trabalha transformando um monte de gente diferente em um nós, em um corpo. E foi isso que Ele fez na sua morte. Nos tornar um só, como família, como corpo, e com Ele. Porque foi essa oração de Jesus no Getsemane. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Jesus não orou para que nós fôssemos um somente, como igreja, como família, como corpo. Isso é uma verdade, mas Ele orou que eles sejam um. Assim como eu e você, Pai, somos um. Essa é a verdade da ceia, essa é a verdade que retrata o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. E como nós pregamos dias atrás, às vezes vem ideias, vem pensamentos, vem circunstâncias em que a gente olha e talvez a gente pense: não, Deus não me ama mais, Deus não está mais preocupado comigo, olha o que eu tenho passado, olha o que eu tenho sofrido. A Bíblia diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele é revelado em Cristo Jesus, e Ele foi manifesto na cruz do Calvário, o justo morrendo pelos injustos. Aquele que era santo, íntegro, que é santo, íntegro, entregando a sua vida para morrer por nós, pecadores. E não é porque você é justo, não é porque você paga suas contas, que você não é um pecador. Porque um dia Deus olhou e viu Cornélio, um homem justo, temente ao Senhor, que orava, dava suas esmolas, mas ele disse: ei Cornélio, tem uma mensagem para você, tem uma mensagem que você precisa ouvir, e essa mensagem é: Cristo morreu para perdão dos seus pecados. E não adianta você ser íntegro sem crer nele, sem crer nessa verdade. E muitas vezes, irmãos, o que acontece com nós e a superficialidade da nossa vida religiosa é por causa disso. A gente não tem profundidade em Deus, porque a gente não entende isso.
E Paulo está falando, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho, da boa notícia, de Jesus Cristo, dessa mensagem, da mensagem da cruz. De que Ele morreu para perdão dos nossos pecados, e que hoje nós temos acesso a Deus. E por que eu não vivo, pastor, essa verdade? Por que eu não vivo isso? Por que eu sou tão raso? Porque você ainda se sente culpado. Não é mais o pecado que te impede, é a culpa que te impede. Mas o escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário, quando Ele disse, tetelestai, está consumado. Mas enquanto você, com o seu orgulho, olhar para você mesmo, e naquele orgulho reverso, não é o orgulho da altivez, é o orgulho do, eu não posso, eu não consigo, eu tentei. Você não se render a Ele dizendo, olha, eu por mim mesmo não posso, mas eu sei que se o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, é uma verdade sobre mim. Não foi por mim, quem disse que não foi por você? Quem disse que essa verdade não foi por você? Então você é melhor do que todo mundo. Então você está falando que Cristo errou. Quando Ele morreu, entregou a vida por você. Não, eu não. Por você sim. Mas o problema é que você não se rende a essa verdade. Assim como o batismo aponta para o que Deus fez em nós, a ceia aponta para o que Deus fez por nós. E por aquilo que ainda vai se cumprir. Amém, irmãos? Hoje à noite, aos que serão batizados, entendam que não é o fim, mas o início de uma nova vida santa e comprometida. Não é hoje eu fui batizado e está tudo certo, acabou. Não, é o início. É o início de um comprometimento de viver a partir do que a Bíblia fala, não é do que eu acho, não é do que eu sinto, não é do que eu penso. A nossa igreja anda de mal a pior, porque ainda assim, mesmo nós confessando que Jesus é o nosso Senhor, nós não vivemos debaixo do governo de Jesus, do que a palavra fala. Nós vivemos a partir do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso. Você anda baseado naquilo que é o seu direito. E por se basear no seu direito, você cada vez anda mais distante do Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo em Filipenses diz que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que tendo o direito de ser reconhecido como Deus, abriu mão disso. Se fez homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto nós estivermos usando o nosso direito e não tendo em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, nós vamos respaldar a nossa vida, nós vamos acusar o outro. Mas a partir do momento que nós abrimos mãos do nosso direito e começarmos a ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, de ser obediente, de ser servo, de ter a nossa vida crucificada com Cristo, já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. As coisas velhas vão se passar de fato, e eis que tudo vai se fazer novo. Então existe uma verdade em Deus que precisa estar no nosso coração, irmãos, que precisa estar no seu coração hoje. Nana, Bia, Gabi, de que isso não é o fim, mas é o início de algo novo que Deus vai fazer através de vocês. A todos os que participam da ceia, façam isso com o coração, examinando quem vocês são, como estão. Não deixe, se você é batizado, se você é alguém que foi batizado hoje, se você é alguém batizado, não deixe de tomar ceia. Pastor, por que você só serve a ceia para batizados? Porque eu entendo que o primeiro compromisso que nós temos é esse. Amém? É o ato público, é uma declaração pública de fé de que nós somos
do Senhor, que nós cremos nas ordenanças dele, que nós cremos que ele morreu para perdão dos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então essa é a verdade, irmãos. Não pode passar despercebida. Eu não posso simplesmente chegar e ministrar ceia para qualquer um. Eu digo qualquer um, não no termo pejorativo, mas para alguém que de repente não está honrando o corpo de Cristo, que não quer compromisso com Cristo. Amém? E hoje Deus nos chama a viver o que estamos proclamando, que Ele é o nosso Senhor e o nosso tudo. Amém? Que hoje, ao mergulhar nas águas e ao comer do pão e beber do cálice, lembre-se, você não é mais seu, você pertence a Cristo. Viva para aquele que morreu e ressuscitou por você. Amém? Glória a Deus.